Sejam bem-vindos. Essa é a aula que eu preparei com muito carinho, especialmente para vocês. Eu estou muito feliz mesmo de compartilhar esse momento com vocês. Estava muito ansiosa e a gente vive num mundo onde todo o mercado, e não só no mercado de produção, mas no mercado de uma forma geral, é um mercado muito machista, muito preconceituoso, onde com muitos julgamentos, né? Eles julgam a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, e a gente, eu não estou falando só mulheres, eu estou falando de uma quantidade muito grande de pessoas que são diferentes e que pertencem às diversidades. Meu nome é Sabrina, sou mãe do bem e da Sofia, sou dona do Coletivo Centopeia, que é um espaço plural, onde a gente tem núcleos de escola criativa, núcleos de coworking, e a gente tem uma produtora que é a Potencializadora, onde a gente articula e fomenta vários tipos de evento e produções. Este evento, em específico, é o grande lançamento digital da Escola Criativa, que é esse braço do Coletivo Centopeia, que a gente já vem incubando isso há algum tempo e agora chegou o momento de lançar com essa live aqui junto com vocês. E aí eu queria falar um pouco sobre esse desenvolvimento da metodologia, né? Quando eu estive na faculdade de design, e eu não falei para vocês quando me apresentei, mas vou falar agora, eu sou formada em artes visuais, habilitação em design gráfico, tenho pós-graduação em cinema e tenho pós-graduação em gestão financeira, bancária e pessoal. E aí, dentro dessa minha trajetória de estudo e acadêmica, uma das coisas que mais me marcou, tanto na faculdade de design quanto na faculdade de cinema, é a parte metodológica, é o processo, é como que as coisas funcionam, é da onde que elas vêm para onde que elas vão. Quando eu entendi o poder dessa metodologia, eu consegui mapear e desenvolver dentro do meu dia a dia diversas outras ferramentas metodológicas, porque eu estava com um pensamento voltado para o olhar dessa metodologia. E aí, o meu foco, então, nesse percurso todo profissional foi desenvolver uma metodologia que tivesse uma organização, né? Porque a organização ela tem um poder de construção e, ao mesmo tempo, fosse transparente e fácil. Confiança, porque sem confiança você não consegue dar os próximos passos aí dentro do processo. E aí, por que isso é importante nesse momento que a gente está vivendo hoje? Esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento de muitas incertezas, é um momento que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A pandemia, o Covid, ele chega para a gente e nos mostra como somos vulneráveis e frágeis. E aí a gente precisa se adaptar. Na verdade, eu não acredito numa solução imbatível, eu acredito numa solução adaptável. Eu acho que a gente tem que pegar o nosso poder de construção e transformação que a produção e essa metodologia da produção traz para que a gente possa ter essa habilidade de nos adaptarmos a determinadas situações. E tudo isso de uma forma muito simples, muito leve e muito acessível. Então aí, dentro desse mapa, esse mapa estrutural, que parece ser muito difícil, muito arcaico dentro da produção, que é esse modelo antigo. E aí, quando eu entrei em produções de festivais, produções de várias outras naturezas, eu entendi que existia um modelo muito rígido ali, que você não podia contribuir, você não podia evoluir. E isso me trouxe uma angústia muito grande, que eu vou compartilhar com vocês um pouco mais na frente. E aí a gente fica dentro dessa angústia, a gente tem, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, mas não dá e tal. E aí, como que eu posso me estruturar de uma forma organizada, com muita agilidade e eficiência para trazer mais resultados? Porque, na verdade, o nosso objetivo com o trabalho é ser mais eficiente. Por que a gente quer ser eficiente? Porque a gente quer trabalhar menos. Eu quero trabalhar menos horas e gerar os mesmos resultados, ou resultados melhores. É isso que eu busco todos os dias. E aí, não tem uma fórmula de ouro. E eu não vou falar para vocês que é fácil. Não é fácil. É com muito suor, muito trabalho e muita dedicação mesmo. E aí, eu vou voltar lá atrás, dentro da minha missão de vida, lá dentro do Centopeia, no início de tudo.
há 13 anos atrás, eu juntei 12 pessoas que eram pessoas que faziam parte do meu dia a dia, pessoas super criativas, que estavam vivendo o mesmo momento que eu, e a gente decidiu juntos montar o Centopeia. E aí foi um momento muito transformador, porque todo mundo virava pra gente e falava assim, isso não vai funcionar, porque vocês são meio malucos, porque são 12 pessoas, 6 empresas, trabalhando todo mundo no mesmo lugar, não existia esse pensamento colaborativo, não existia esse pensamento vamos fazer junto, não existia compartilhar clientes, né? E aí as pessoas falavam assim, não vai durar 15 dias, não vai durar 2 meses. E a gente foi passando mês a mês, ano a ano, e a gente foi crescendo, e a gente foi estruturando. E aí dentro dessa jornada, eu percebi alguns lugares que aqueciam o meu coração. E um dos lugares principais que aqueciam o meu coração era no ato de ajudar pessoas, ajudar empresas. Então, nesse período todo, quando as pessoas saíam de dentro do Centopeia, não era uma tristeza para mim, era uma felicidade, porque as pessoas saíam porque elas estavam crescendo, porque elas estavam com os negócios delas melhor estruturados, porque elas precisavam de mais espaço, elas tinham uma equipe maior, e isso era muito gratificante. E aí, como que eu vou viver disso? Como que eu vou viver de ajudar? Eu quero que as coisas deem certo, porque eu acredito que se as coisas são boas para o outro, também são para mim. Isso volta para mim. E volta mesmo, assim. Essa sinergia aí. A gente está passando por uma série de mudanças no mundo. E essas mudanças, elas só foram agravadas pela pandemia. Esse processo que eu falei para vocês a respeito de emprego e trabalho, ela tem acontecido em várias outras instâncias da vida. E uma das coisas que acontece é, de repente, você escolher uma profissão para você e você não se realizar mais dentro daquela profissão. Ou você quer mesclar 2 profissões. De repente, você quer ser uma pessoa que você tem formação em jornalismo, mas você quer falar sobre gastronomia, porque gastronomia é um amor antigo que você tem. E aí você fez jornalismo e aí, de repente você está fazendo gastronomia e aí de repente você abre um negócio a respeito de gastronomia, onde você conquista seus clientes porque você tem uma comunicação muito cuidadosa e uma comunicação muito eficiente. Então as profissões hoje, elas começam a se mesclar e essas mudanças também acontecem na forma das quais a gente se relaciona. E uma das coisas que eu acredito aqui dentro do Centopeia, e acredito também para a vida, é que a gente precisa melhorar nossas relações de trabalho. E o trabalho, a gente passa muito tempo trabalhando para ser pesado, para ser difícil, para ser chato. A gente pode trabalhar se divertindo, a gente pode trabalhar gostando daquilo que você faz. Não quer dizer que todos os dias vão ser dias bons, mas quer dizer que na maioria dos dias você vai ter realizações. Então, num primeiro momento, eu quero que a gente faça uma reflexão, e foi uma reflexão que eu fiz, a respeito do que é produção para mim, da onde que vem isso, para onde que vai, o que eu quero sendo uma produtora, o que eu quero seguindo essa carreira, o que eu quero fazendo as coisas das quais eu faço. Esse foi meu primeiro estalo, né? E aí, dentro da segunda etapa, a gente tem as ferramentas, como eu falei lá para vocês, lá atrás, que quando eu comecei a me fazer, né, assim, realizar coisas e organizar eventos, organizar projetos, eu me peguei muito nessa angústia de como fazer. E aí a faculdade me trouxe as ferramentas e a pós-graduação também me trouxe algumas ferramentas. Então, nesse processo da segunda etapa, é um pouco isso, para a gente pensar como fazer aquilo que nós queremos fazer. Na terceira etapa, eu quero trazer para vocês essa reflexão sobre o poder de se conhecer. Eu estou chamando aqui de fortalecimento bruto, que é essa coisa da sua relação com o seu emocional, da sua relação com as coisas, de como que você está envolvido com o outro, o quanto você deixa os acontecimentos te afetarem e o quanto as coisas são sentidas por você, né? Assim, são sentidas de verdade, e a partir do que são sentidas,
é que elas passam a, de fato, fazerem sentido, né? Na quarta etapa, eu quero falar um pouco com vocês a respeito de comunicação. E a gente encerra falando um pouco sobre a nossa relação com o dinheiro, porque a gente só consegue se sentir realizado, a gente só consegue nos estabelecermos enquanto um padrão de carreira, enquanto um caminho a seguir, se esse caminho é sustentável. E a sustentabilidade, ela vem sim atrelado ao dinheiro. Eu me deparo com muitas pessoas que estão à minha volta reclamando e se sentindo muito insatisfeitos com as coisas que ou elas escolheram fazer ou que elas foram levadas a fazer. E aí o que eu percebo nesses depoimentos é que tem duas coisas. Quando a pessoa realmente escolheu fazer aquilo que ela está fazendo, a insatisfação, ela não vem de fato com a relação que ela tem com o trabalho, mas sim com os colegas de trabalho ou como ela está fazendo isso que ela está fazendo. E eu tô falando isso pra vocês porque eu também já me senti insatisfeita. Porque eu também já sofri com o trabalho. Eu tô aqui falando pra vocês, parece assim, né? Que assim, essa pessoa nunca teve problema nenhum, passou a vida aí sendo feliz e fazendo só o que gosta. Não. Assim, eu tive clientes que me fizeram chorar, eu tive clientes que me fizeram sentir a pior profissional do mundo. E não só os clientes, mas a relação com esses trabalhos, com esses projetos. Eu me senti por muitas vezes responsabilizada por falhas que aconteciam dentro do processo e eu pegava isso como uma culpa profunda, achando que todo o problema de tudo que tinha acontecido, de ruim, de errado, era meu. E aí com o distanciamento, e esse distanciamento ele não vem na hora, mas ele vem com uma análise a partir de um processamento de tempo mesmo, então você precisa fazer esse afastamento temporal daquela situação e fazer uma reflexão sobre ela e pensar, por que isso aconteceu? Assim, o que rolou ali naquele momento que eu cheguei nesse lugar? Como que a gente entende, então, que cliente que fala a nossa língua, que cliente que está alinhado às nossas expectativas? Lá atrás, lá em 2013, eu tive conhecimento dessa ferramenta que eu chamo de, na verdade a ferramenta chama Ponto Doce. Ela foi apresentada para mim pela Rafaela Capai, que é a gente encontrar qual que é o nosso lugar confortável dentro do trabalho. E aí eu queria que vocês fizessem aí o exercício com vocês mesmos, assim, para a gente poder encontrar esse ponto doce, o que é ele? Você tem que responder praticamente 3 perguntas. E aí essas perguntas são: o que eu amo fazer, que são as minhas paixões, o que eu faço bem, que são as minhas habilidades, e o que te pagam para fazer, que é a rentabilidade. A intersecção entre a resposta dessas 3 perguntas vai te colocar nesse lugar de realização e satisfação com o trabalho. Então, hoje, só para vocês entenderem, assim, o que eu amo fazer, né? Eu amo ajudar as pessoas, é isso que me motiva. Minhas habilidades são organização, é processo, é metodologia e é o cuidado com as pessoas. E o que me pagariam para fazer? As pessoas me pagam para fazer produção, para fazer gestão de projeto, para tudo isso. Então, o meu lugar confortável de trabalho é esse, é onde eu mais me realizo. Eu me realizo tanto que eu posso ficar sem dormir, eu posso ficar virada dentro do festival, montar acampamento lá, que eu vou estar muito feliz fazendo isso e muito realizada. E aí agora, o que eu quero que a gente faça a reflexão aqui é o jeito de fazer. Eu não sei se vocês já se pegaram em conversas, né? Se encontram as pessoas, conversas na mesa de bar, que sabe aquela coisa assim, eu acho que tem um jeito de fazer isso diferente do que eu tô fazendo, porque o jeito que eu tô fazendo parece que não é eficiente. Vocês têm essa sensação de alguns trabalhos? Parece que a gente faz um caminho muito longo, onde a gente podia encurtar esse caminho, ou a gente podia ter um olhar diferente. Eu não sei se vocês já se pegaram com esses questionamentos, mas isso gera em mim uma inquietação muito grande.
E isso me faz estudar, isso me faz ir atrás de ferramentas para poder resolver isso. E aí, eu quero trazer para vocês um conceito, que é o conceito de arquitetura de escolhas, né? Existe, no mundo moderno, a gente se depara o tempo todo, ao longo de toda a nossa jornada do dia, com muitas escolhas e muitas decisões que a gente precisa ter. Eu uso legging ou calça jeans? Eu penteio meu cabelo ou amarro? Eu vou usar esse perfume ou esse perfume? Enfim, são muitas escolhas que a gente precisa tomadas de decisões que você tem que fazer ao longo do seu dia inteiro. Então, coisas que fazem com que a gente economize ou que a gente tome decisões mais simples ou mais rápidas, ou que sejam decisões padronizadas, fazem com que a gente tenha um gasto de energia mental menor e a gente foque naquilo que realmente importa. Esse poder da construção de equipe, ele vem muito nessa relação que eu falei de confiança, né? Você precisa ter pessoas das quais respondem, que te dão feedback e que estejam realmente envolvidos com aquilo que você está fazendo. E aí tem uma metodologia, e aí eu falei um pouco sobre a gestão de projeto tradicional, e aqui eu vou trazer uma outra metodologia, que é a metodologia de gestão de projeto ágil, que é o Scrum. O Scrum, uma das ferramentas que ele usa é o Kanban, que foi uma ferramenta desenvolvida nas fábricas da Toyota por muito tempo, que é você separar as atividades em pipelines, que são 3 colunas principais, o que eu preciso fazer, fazendo, e o que eu já fiz. E aí eu vou dividindo as minhas tarefas ao longo da semana, e eu vou definindo o tempo para fazer esse monitoramento junto com a minha equipe. Isso é uma forma muito simples de gerir. E aí a gente tem aplicativos diversos hoje disponíveis online que podem fazer isso. Você pode fazer isso com post-it, você pode fazer isso com lista. Enfim, o que é importante aqui é o desenvolvimento do pensamento dessa gestão de projeto. Uma das coisas que a gente fez aqui dentro do Centopeia e dentro dessa equipe, que estavam em vários lugares diferentes para fazer funcionar, foi trazer o Kanban para dentro dos grupos do WhatsApp. Então, como é que a gente fez isso? A gente todos os dias mandava, em vez de falar, né, os bom dias eternos dos grupos, a gente começava o nosso bom dia com a nossa lista de tarefas. Então, naquele dia a gente falava para a pessoa o que eu quero, o que eu estou fazendo naquele dia, o que eu fiz ontem e quais são as minhas dificuldades. Então, eu tinha que responder essas 3 perguntas rapidinho, mandava no grupo, porque toda a equipe sabia em que momento eu estava do meu desenvolvimento. E se eu precisasse de ajuda, eu já tinha apontado ali naquele momento essa estrutura de ajuda. Então, eu entendi lá atrás aonde que eu quero chegar, como que eu quero chegar. Depois eu entendi um pouco sobre ferramentas e sobre essa questão do processo, né, que foi importante. Eu trouxe uma coisa, um exemplo bem simplificado para vocês entenderem. E aqui eu quero falar sobre como que é o desenvolvimento pessoal, como que eu me desenvolvo enquanto esse ser profissional com inteligência emocional para lidar com todas essas coisas, para lidar com estresse, para lidar com pressão, para lidar com cobrança. E aí a gente também precisa se colocar num lugar que nem sempre a gente recebe uma crítica, e essa crítica ela é pessoal. E a mesma coisa acontece com o desenvolvimento emocional. E só que esse desenvolvimento emocional, a gente sente a dor dele, e essa dor é um desconforto. A gente não consegue localizar essa dor, porque ela não está dentro de um músculo específico, o qual você pode apalpar e sentir, mas ela está fazendo parte de você. E isso gera uma inquietação e te coloca num lugar para você sair dessa zona de conforto, porque crescer, na verdade, dói muito. E é porque a gente não lembra, mas quando a gente era criança, doía. O joelho doía, a perna doía. A gente sente dor quando cresce, quando troca o dente, quando o dente cai e nasce o outro. Então, faz parte do nosso processo de crescimento sentir esses desconfortos. E não seria diferente aqui. Então,
toma cuidado de quando você receber uma crítica ou alguma objeção ou algum feedback, de não entender que a pessoa está falando mal de você. Receba isso como um presente, uma oportunidade que você tem de olhar para isso e falar assim, então é isso aqui que eu tenho que fazer, então eu vou melhorar aqui. E, claro, gente, isso não é simples. Ninguém ensina a gente a fazer isso. E é muito chato, às vezes, alguém apontando os defeitos, que não são defeitos. Agora, pense que se uma pessoa chegou pra gente e ela teve a delicadeza, né, assim, e talvez nem sempre seja tão delicado assim, mas ela teve o cuidado de falar pra gente o que ela pensa e as considerações, é porque ela se importa, porque ela quer que a gente melhore, ela quer que a gente cresça. E aí essas coisas você deixa de lado. Mas você precisa ter essa informação. Ter informação é o mais importante nesse poder de transformação e decisão. E aí, quando eu decidi ser um agente transformador na sociedade, o primeiro lugar que eu quis estar foi dentro da sala de aula. Porque esse lugar de transformação, de cuidado e de ensinar aquilo que eu estava aprendendo era tão importante para mim que eu tive que romper todas essas barreiras de vergonha e tal, e uma série de coisas. E eu deixei me afetar porque eu realmente estava muito vislumbrada com tudo aquilo, né? Com todas as coisas que eu queria fazer e querer dar o meu melhor, enfim, eu estava muito feliz de estar lá e deixei realmente alguns processos passarem, deixei algumas coisas acontecerem e deixei outras coisas que não deveriam me afetarem. Porque eu tinha um envolvimento emocional que no primeiro dia eu não consegui desligar, no sentido assim, olha, isso aqui me pertence, isso aqui não me pertence, isso aqui eu lido assim, isso aqui eu não lido assim, e eu só consigo fazer isso quando você tem esse autoconhecimento. Reconhecer o seu momento e respirar. Mas eu acredito muito no poder da respiração. Então, quando eu estou muito nervosa, quando alguma coisa reverbera negativamente em mim, eu tiro um momento para simplesmente respirar fundo, para mim poder deixar clara as minhas ideias, para poder tomar decisões. Porque tomar decisões no momento turbulento nunca são boas decisões. Então, a gente precisa estar num lugar de equilíbrio para poder decidir. E uma outra dica, que é o que eu tenho um caderninho, que é o meu caderninho de realizações. E eu anoto todas as coisas de superação que vão acontecendo, coisas simples. Eu vou lá e anoto a data, anoto como foi difícil fazer aquilo e anoto como foi importante para mim viver aquela experiência. Por exemplo, essa live aqui, tá lá no caderninho, com toda certeza. Porque isso aqui está sendo muito desafiador para mim, estar aqui hoje. E aí a gente vem para a quarta etapa, que é a comunicação, né? Que eu estou chamando aqui de comunicação em pauta. Eu quero falar para vocês sobre essa questão sobre percepção de valor e empatia. A gente só consegue estabelecer uma conexão com o outro se o outro se comunica comigo. E essa comunicação não precisa ser necessariamente verbalizada ou por escrito. Essa comunicação, ela é corporal, ela é por gestos. Existe essas nuances ali dentro da comunicação. Mas ela é muito importante, ela precisa ser clara. Por que eu estou colocando a empatia aqui junto com essa percepção de valor? Porque se você não mostra aquilo que você está fazendo e você não mostra o resultado que você está gerando, a outra pessoa não é adivinha, ela não tem bola de cristal. Você precisa dizer para ela, não é outra pessoa que vai dizer, é você. Porque é a sua responsabilidade enquanto profissional se posicionar. E para se posicionar, você precisa dizer, você precisa mostrar. O óbvio precisa ser dito sempre, porque aquilo que é óbvio para mim não é para outra pessoa. E é uma coisa que eu tenho muito, falo muito disso com a minha irmã, que é assim, a pessoa não tá na minha cabeça. Às vezes eu falo com ela achando que ela tá dentro da minha mente, assim, eu acho que ela
Eu podia ter economizado ali não sei quanto de texto e falado só o final, mas não pode, porque ela não tem contexto, ela não está entendendo. E a empatia, ela só consegue existir a partir do momento que você entende, a partir do momento que a situação ela é colocada para você. Então, nas nossas relações de trabalho, isso precisa existir, precisa ser claro. E a gente tem muito essa coisa assim, mas eu tirei esse copo aqui do lugar, é óbvio que eu tirei esse copo do lugar. Não é, às vezes a pessoa não olhou que esse copo estava aqui e agora ele foi parar aqui. Ela não viu isso. Né? Assim, então a gente tem que tomar esse cuidado aí. E com a produção acontece muito isso, né? Essa coisa do trabalho não ser percebido. E aí a gente precisa sempre voltar e repensar e fazer esse trabalho dessa comunicação. Uma outra questão que acontece também forte na relação de comunicação é que grandes problemas, a maioria dos problemas, na hora que você vai ver, em essência, foram conflitos gerados a partir de uma comunicação mal feita. Eu entendi isso que você falou, mas quando você disse, você quis dizer uma outra coisa. Essa relação de falta de comunicação ou de uma comunicação interrompida ou mal interpretada, ela vai gerar ruídos em cadeia. E esses ruídos em cadeia, às vezes, poderia ter sido evitado com uma boa conversa, com um bom esclarecimento. Então, queria que vocês tivessem uma atenção especial nessa comunicação. É uma comunicação entre você e a sua equipe, é uma comunicação entre você e o mundo, é uma comunicação do seu posicionamento com as coisas. E essa comunicação, ela precisa ser muito verdadeira ao ponto de você reconhecer quando você está errado e assumir isso. E tá tudo bem, porque errar faz parte desse processo todo, porque você só aprende quando você erra. E aqui a gente tem essa coisa da Daily Scrum, que é uma ferramenta também vinda pelo Scrum, que é uma ferramenta de alinhamento diário entre a equipe, né? E aí eu queria reforçar porque ela serve para essas duas situações aos quais ela consegue otimizar e resolver esses problemas. E aqui a ideia é que você faça uma reunião em pé com a sua equipe ou com as pessoas das quais você está trabalhando todos os dias, de 15 minutos. Não é para virar um debate, não é para virar uma conversa, é simplesmente para você elucidar ali as suas atividades daquele dia e fazer com que todo mundo saiba o que você está fazendo. Porque quando você está trabalhando em equipe, existe uma sensação que uma sensação difícil de admitir, mas ela está lá, que gente, parece que o fulano não está trabalhando, mas não vejo, ele fica aí, toda hora está indo no banheiro, toda hora está indo não sei aonde, toda hora está no telefone, toda hora está no WhatsApp, e você tem a sensação de que a pessoa não está fazendo nada, porque você não está vendo o que ela está fazendo. Então, é importante que o tempo todo você se reporte e fale aquilo que você está fazendo e como você está fazendo para a sua equipe. Quando a gente é muito criativo, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, existe uma dificuldade muito grande de monetizar isso, né? A parte de monetização, ela é muito desafiadora, né? Porque se sente culpado. E aí isso vem por uma cultura financeira colocada pra gente. Essa cultura financeira que fala que dinheiro é sujo, que você não pode ganhar dinheiro se divertindo, porque ganhar dinheiro se divertindo está associado à prostituição. E aí vem uma série de outras coisas que vem dentro desse imaginário coletivo construído pra gente. E quando a gente está falando sobre criatividade, quando você é criativo, quando você faz aquilo que você gosta, o reconhecimento e a devolução do trabalho que você executa vai além do financeiro. Ele é mais profundo que isso. É um processo de gratidão, ele é um processo de felicidade mesmo dentro dessa entrega. E como que você coloca valor e quando você coloca preço, né, nessa relação? Porque é muito fácil, assim, você falar assim, você vai capinar ali aquele lote, se você não quer capinar, você vai lá, coloca lá, eu capino, 10 mil reais, você vai lá, passa um dia, capina e ganha dinheiro, paga suas contas.
Mas quando você tem prazer de fazer uma coisa, você fica assim, mas será? Mas parece que é caro, mas parece que não. Por quê? Porque você faz aquilo tão bem, você faz aquilo com tanta satisfação, não é pesado, que você não sabe falar sobre isso. E isso era uma angústia que eu tinha lá no início do Centopeia. E no início da minha carreira profissional mesmo. E dentro dessa carreira, lá no início, eu acreditava que a permuta ia salvar o mundo, gente. Eu realmente acreditava nisso aí. Eu queria fazer permuta com todo mundo. Hoje, as permutas que eu executo são permutas mais conscientes, mais reais. E numa troca de coisas mais verdadeiras e que fazem mais sentido. Eu fiz toda a pós-graduação, me certifiquei em CPA 10, CPA 20 e Ancor, que são certificações bancárias do mercado financeiro que precisa ter para você atuar nessa área. E meu grande desafio é como fazer com que as pessoas criativas ganhem dinheiro e sejam felizes e se sintam realizadas, né? E é isso, assim, a gente faz parte dentro desse ecossistema e a gente quer melhorar o ecossistema como um todo, né? Eu quero impactar esse ecossistema, porque se todo mundo é bem remunerado dentro da cadeia da qual eu faço parte, isso em algum momento volta para mim. E aí, dentro desse exercício, eu queria propor que vocês fizessem aí, em casa, peguem um guardanapo, um papelzinho, faz um bloco de notas do celular mesmo e entendam essa formação de preço do pessoal. Porque a insatisfação que a gente também tem em relação ao quanto a gente cobra ou quanto a gente ganha, vem muito assim, tá vendo? Eu ganho pouco. Porque eu tô sendo explorado. Porque o trabalho que eu preciso mudar de emprego porque desse jeito eu não vou ficar rico. Enfim, o que eu acho, a sua estabilidade financeira, ela não vem pautada pelo quanto você ganha, mas sim como que você gerencia aquilo que você ganha. Enfim, você vai fazer sua estrutura financeira daquilo que você realmente precisa. E aí você vai somar esse valor todo, vai dividir aí dentro dos dias úteis do mês, que a gente tem em torno de 22 dias, e vai dividir por uma quantidade depois de horas para saber quanto que realmente custa a sua hora. Então, quando você for fazer um trabalho daqui para frente e alguém te oferecer, eu vou te pagar um cachê X, e aí dentro desse cachê X, você vai trabalhar tantas horas num período X de tempo e você vai conseguir avaliar se você está pagando para fazer aquele trabalho, aquela produção, ou se aquilo realmente está sendo interessante para você. Uma outra coisa que acontece muito dentro desse ecossistema da produção, que é diferente de outros pares que trabalham com a gente, que estão liados à parte técnica, mas não são diretamente da produção, é que, por exemplo, quando você contrata, vamos colocar assim, estou fazendo um show, e aí eu tenho minha equipe de palco, eu tenho os diretores de palco, eu tenho todos os técnicos que estão lá em cima, né? Você contrata a pessoa profissional e você contrata os equipamentos dos quais ela precisa, aluga, e ela vai te passar uma lista para que ela consiga executar aquele trabalho. E aí você paga esses dois lugares. Quando a gente contrata, na maioria das vezes, pelo menos nos trabalhos dos quais eu faço parte, quando você contrata um profissional de produção, a primeira pergunta é: você tem um carro? Você tem seu computador? E o seu telefone? É pré-pago ou pós-pago? A gente pode usar a sua conta? E aí, você tem caixa térmica? Você tem... E aí, coloca isso tudo, todos esses custos dentro do bolo do seu cachê. E aí, na hora que você coloca na ponta do lápis o seu custo de hora, mais a depreciação disso tudo que você está utilizando para poder executar este trabalho, começa a ficar... Não é que começa a ficar caro, não fica justo dentro desse processo, não é um processo muito transparente. Isso é uma coisa que eu tenho feito reflexões de um tempo para cá, de um lugar que eu acho que a gente pode se posicionar e melhorar ele e fazer diferente.
só recapitulando, a gente falou um pouco sobre desvendando a produção, que é o meu objetivo, aonde que eu quero chegar, meu desenvolvimento de carreira e elaboração do meu ponto doce. A produção e a gestão, que são as ferramentas, os mecanismos, a metodologia mesmo em si. O fortalecimento bruto, que é enquanto indivíduo, eu enquanto esse ser que reverbero dentro da minha equipe, que impacto diversas pessoas ali dentro, que preciso me autoconhecer para que eu tenha relações melhores. A comunicação, que é como eu me posiciono para as pessoas, e depois como que eu lido com o dinheiro, que é o resultado de todo esse trabalho. O quanto eu quero ser remunerada e como que eu lido de forma saudável com esse dinheiro. Né? E aí eu desenvolvi, eu fui um passo além. E aí dentro desse passo além foi criar esse curso Vivendo de Produção, que a gente está lançando ele hoje. E é um curso que eu desenvolvi ele com muito carinho e muito cuidado. É um sonho antigo fazer esse curso. Na verdade, eu queria transformar ele num curso muito maior. E a minha ideia aqui é criar de forma mais profunda esse caminho para que você possa sair do anonimato e ser uma referência no seu lugar de trabalho, dentro da sua carreira, dentro da onde você quer chegar, se sentindo segura, capacitada e muito feliz, assim como eu me sinto fazendo as coisas que eu faço hoje, tendo resultados e fazendo isso do seu jeito, que é o mais importante, porque é assim que você coloca a sua personalidade, é assim que você passa a ser reconhecida, quando você faz as coisas da forma das quais você acredita, né? E aí, como assim, gente? Assim, como é que funciona esse curso, né? Então, esse curso a gente preparou ele na plataforma para ele ser totalmente online, para ser seguro, seguindo o seu ritmo. Então, você pode... Cada pessoa tá fazendo as coisas, né, nesse momento que a gente está vivendo diferente. E eu sei que a gente, enquanto mulheres, precisa fazer esse equilíbrio dos pratos de várias funções. Então, cuida da casa, cuida de filho, cuida do trabalho, e tem que fazer isso tudo se equilibrar numa forma que seja bom para todas essas partes das quais a gente está vivendo aí. Então, ter essa compreensão do ritmo, ter essa compreensão do seu horário, do seu tempo, também foi uma preocupação que eu tive na hora de montar esse curso. Ele vai ficar disponível numa plataforma num período de 1 ano, então você tem muito tempo para poder assistir, acompanhar as aulas ou revisitar essas aulas e voltar no conteúdo. Eu tive essa dúvida, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Enfim, esse conteúdo ficar disponível para vocês, a todas as ferramentas. Você vai ter acesso a uma área de membros com outras pessoas que estão nessa mesma jornada, equiparada à sua. E isso é muito bom quando a gente faz coisas junto com as outras pessoas, pessoas das quais estão vivendo os mesmos problemas que a gente. Existe um fortalecimento nisso, igual eu falei para vocês lá no início do Centopé que a gente fez. A gente estava na mesma jornada profissional e a gente se juntou para poder resolver isso da forma que ficasse melhor e mais justa e mais gostosa para todo mundo, né? É isso que eu quero que seja replicado aqui nesse momento com vocês, nessa jornada. E aí, como assim, gente? O que é que a gente vai ter aí nesse curso? E aí, nesse curso, a gente tem... E aí, gente, a gente vai ter 5 módulos, que, na verdade, ele vai ser estendido, na verdade, em 7 módulos, porque a gente tem um módulo de introdução, né? O curso foi dividido assim. Então, a gente tem um módulo de introdução, que orientações de como que vai funcionar. Os módulos de conteúdo são nessa mesma estrutura que eu montei essa aula hoje para vocês. Então, desvendando a produção versus gestões. Então, desvendando a produção, a gente vai falar muito sobre essa coisa de objetivo, onde que você quer, desenvolvimento da carreira. Produção e gestão, a gente vai falar sobre diversas ferramentas. Eu vou destrinchar aqui para vocês gestão de projeto. Tanto que esse módulo vai ser dividido em 2 semanas, porque ele tem um conteúdo muito denso.
A gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal e fortalecimento bruto, como que a gente pode fazer isso de uma forma que vá de encontro àquilo que você realmente precisa nesse momento da sua vida. A gente também vai falar no quarto passo, que é a comunicação em pauta, vai falar sobre mecanismos, elaboração, planejamento de comunicação, como que a metodologia de feedback, vamos falar sobre um monte de coisas sobre isso, assim, vamos fazer exercícios, bastante exercícios. E no final a gente vai falar sobre lidando com dinheiro de uma forma mais profunda, com planilhas, com ferramentas, com técnicas de negociações, contrato, parte burocrática, tudo isso. E a gente tem, e tudo isso não vai também ser, né, de mão beijada no sentido assim fácil. Isso vai te colocar numa ação, você precisa agir para poder fazer com que as coisas se transformem para você, né? E esse processo de ação é colocar a cabeça e o corpo em movimento, é poder multiplicar, ser um multiplicador social. Esse multiplicador social é você ser esse agente dentro do lugar onde você vive, com as pessoas das quais você se relaciona, e fazer com que esse conteúdo reverbere numa quantidade muito maior de pessoas, e isso impacte e transforme realmente a vida de um monte de gente, não só a sua, não só a minha, mas de um monte de gente. E aí, fora esses módulos todos, a gente ainda tem o bônus, né? Então, eu articulei aqui com um monte de gente e a gente criou aqui uma sequência de bônus, além dos módulos básicos do curso. E aí, dentro desses bônus, a gente vai ter os encontros ao vivo. Então eu vou disponibilizar para vocês aulas gravadas uma vez por semana, e uma vez por semana a gente vai ter um encontro ao vivo, onde a gente vai poder revisar os conteúdos da aula, ver como que se isso faz ou não sentido para você, tirar as dúvidas, ter essa conversa, fazer essa integração em toda a comunidade de pessoas que estão vivendo esse momento junto com a gente, e isso vai durar 7 semanas. E aí, o segundo bônus que a gente tem é o curso de vendas de ingressos online. Ele é ofertado pelo Iron, ele que é responsável pela venda digital dos cursos dos ingressos do Bananada dos últimos 3 anos, faz toda a parte de tráfego desses, né, de ingressos, todas essas vendas online, e ele montou um curso e isso vai estar disponível para vocês em forma de bônus. E no final a gente vai ter 4 lives exclusivas com convidados muito especiais que fizeram parte da minha jornada, e eu queria compartilhar esse momento tão especial e esse bate-papo com vocês, porque do mesmo jeito que essas pessoas me transformaram, eu tenho certeza que elas também vão transformar a vida de vocês. E por fim, a gente tem um e-book que é Criando com Canva ou outro software, que a gente vai falar sobre como fazer com que essa comunicação visual tenha a sua cara, tenha o seu jeito, e você consiga trabalhar e fazer suas planilhas e fazer seus materiais mais bonitos, e as pessoas também te reconheçam com essa identidade. Mas aí, gente, tem mais coisa aí, gente. Muitas novidades. Além desses bônus, os 10 primeiros que se inscreverem no curso, eles vão ganhar uma mentoria exclusiva comigo, vão fazer parte de um grupo de mentoria, onde eu vou acompanhar mais de perto. Por que são só 10? Porque é isso, assim, tempo limitado, eu não vou conseguir, se for muitas pessoas, atender todas da forma que eu gostaria, e com a presença que eu acho que é o melhor para ser feito. Então eu pensei aqui, me articulei, e eu acho que 10 pessoas é um número interessante para que eu consiga fazer esse atendimento personalizado e cuidadoso dentro dessa jornada individual de cada um de vocês. E aí, então, vamos lá, gente. Vamos só recapitular aqui as questões sobre o que a gente está falando, né, dessa oferta. A gente tem, então, 5 módulos, que são esse curso,
que se eu fosse dar esses módulos de forma individual em cursos presenciais, ele não custaria menos de R$ 4.900. Essa consultoria, que é essa consultoria ao vivo, né, nessa quantidade de horas que a gente vai ter dentro do que eu executo aqui dentro do Centopé com outros clientes, também não sairia a menos de R$ 5.250. O curso do Iron, ele já é ofertado, ele já está disponível para as pessoas no valor de R$ 1.997. E essa mentoria que eu vou dar para esse grupo de 10 pessoas, eu nem consigo colocar preço nisso, porque não tem como mesmo, assim, porque é uma coisa que eu vou fazer com muito amor, assim, muito além da quantidade de horas envolvidas ali. Isso tudo, então, dá um total aí de mais de R$ 12.000. Mas a gente está fazendo esse curso aqui para vocês e todos esses bônus não vão ser cobrados. E esse curso que custaria em torno de R$ 1.497, esses 5 módulos, para quem está fazendo parte dessa live, vai ficar disponível a R$ 697. Comprei o curso, não gostei do jeito que você veste, do jeito que você fala, do jeito que você montou suas aulas, enfim. Eu posso cancelar o curso? Pode. Você tem 21 dias para fazer o cancelamento do curso. Por que são 21 dias? Porque eu tenho certeza que durante 21 dias você já tem a capacidade de analisar se esse conteúdo foi feito para você, se ele faz sentido para você e se ele é transformador para sua vida. E não é só uma quantidade de dias. Durante esses 21 dias, você já vai ter acesso a pelo menos 3 módulos e já vai ter passado por 3 encontros ao vivo comigo. E aí você vai conseguir ter parâmetros para avaliar se você quer seguir nessa jornada ou não. Então essa é a garantia que eu estou oferecendo. Mas e agora, gente? E aí? Você pode seguir sua vida, ignorar tudo isso que eu estou falando para você e ter aproveitado esse momento e todo esse conteúdo que eu dividi aqui com vocês. Ou você pode seguir seu caminho solo e falar assim, eu vou criar minha própria trajetória, vou desenvolver meu caminho, vou seguir. E aí, e eu acredito que é muito possível fazer, porque eu fiz. Pode ser que você leve um pouco mais de tempo ou não, mas é uma jornada solitária. Ou a gente pode nos dar a mão e caminhar juntas, porque caminhando juntas, a gente pode não ir tão rápido, mas a gente consegue ir mais longe. Esse link promocional vai ficar disponível até quinta-feira da semana que vem, à meia-noite. Vocês podem se decidir, olhar, entrar na página de compra. Se vocês quiserem mandar perguntas, eu vou responder. Se vocês quiserem interagir comigo no Instagram, estou à disposição de vocês. E eu quero muito convidá-los, todos que estão aqui, para participar dessa jornada junto comigo, porque vai ser um novo sonho a ser realizado durante esse percurso aí com vocês, da gente dar esse curso de produção e fazer com que essas mulheres maravilhosas impactem mais um monte de gente.